texto que eu quero compartilhar hoje com os irmãos está em 1 Reis, no capítulo 19. O capítulo 19, ele fala da ameaça, né, de Jezabel, aquela que era a esposa de Acabe, né, o rei. E Jezabel, nesse momento, ela faz uma ameaça aqui a Elias, dizendo que antes, né, do dia de amanhã, aquelas mesmas horas, ela diz que a vida de Elias vai se tornar igual ao que ele fez com os profetas de Baal. E ali Elias tem medo e foge, né, da presença de todo mundo, e ele entra em uma caverna e se refugia. E o Senhor começa a cuidar de Elias de várias formas, até que quando chega no versículo 11 do capítulo 19, o Senhor diz mais essa palavra para Elias. Ele diz assim, versículo 11 do capítulo 19 de 1 Reis, tá? Ao que Deus lhe disse, vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas, as pedras. Porém, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Vamos orar mais uma vez para que essa palavra realmente seja aplicada aos nossos corações. Pai, eu quero te louvar mais uma vez por esse momento em que estamos todos nós aqui na tua presença. Estamos em 9 pessoas nessa sala. Mas a tua palavra diz que onde tem, só precisa ter 2 ou 3. O Senhor já se faz presente no nosso meio. E aqui estamos nós, para ouvir a tua voz, para aprender um pouco mais do Senhor. E o que eu te peço nesse momento é que o Senhor use a minha vida, que a mensagem que o Senhor vai transmitir a todos nós através de mim chegue aos nossos corações. Encontre uma morada fértil, Senhor. Que esta palavra venha verdadeiramente germinar, crescer e gerar frutos, principalmente na nossa vida, para a glória do teu nome, para a honra do Senhor, para nosso crescimento espiritual. E que, como cantamos e como ouvimos a palavra lida pela nossa querida irmã Célia, de Apocalipse, e o irmão Damião dizia, é palavra de batalha, é palavra de guerra. E cantamos um hino que tinha tudo a ver com isso. O que eu quero dizer nesse momento, Senhor, é que nós estamos sendo preparados para uma grande guerra verdadeiramente. Mais de uma coisa eu tenho certeza pela garantia da tua palavra. A nossa vitória já é certa. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo para com as nossas vidas. Nos abençoa durante todos esses momentos que iremos passar aqui, juntamente com o Senhor. E, como já disse, buscando e aprendendo mais de ti. Nos usa para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, como eu já estava dizendo, né, acerca do texto, Elias estava com muito medo. Então ele já tinha passado por uma caverna, já tinha se escondido com medo de Jezabel. É medo mesmo, que a Bíblia diz que ele teve medo. E quando diz que ele teve medo, ele foi se refugiar. Então daí a gente começa a perceber no versículo 11 algo que é muito importante, que acontece também nas nossas vidas e que aconteceu na vida de Elias. Quando diz que Deus lhe disse, vem cá fora e põe-te no monte. O que é que essa palavra quer dizer?
quer dizer que Deus marcou um encontro com Elias. Todos os dias, quando nos reunimos, nesse momento, quando estamos juntos nesse momento, é um encontro marcado com Deus, irmãos. Não é com o dirigente, não é com o ministrador da palavra, não é com o Glauber, não é com aqueles que são mais assíduos aqui. Você marcou um encontro com Deus. E todas as vezes que marcamos um encontro com Deus, você pode ter certeza, Deus vai estar sempre presente no lugar onde você marcou o encontro com Ele. Se você hoje disser, Senhor, todos os dias, às 2 da madrugada, eu vou levantar, vou me pôr de joelhos para falar contigo, pode ter certeza que antes das 2 horas o Senhor já vai estar sentado no lugarzinho dele te esperando. Porque Ele é esse Deus que tem compromisso comigo e com você. Ele não falha nos nossos encontros. Aqui, nesta sala, eu sei, porque eu já percebi, às vezes eu nem sempre estou aqui com os irmãos, mas eu sei que há momentos, como a irmã Célia ainda há pouco disse, eu estava na academia e corri para cá para vir dirigir. Então, às vezes nós estamos suprindo a falta de alguém. Ela não conseguiu honrar o compromisso que marcou. Eu marquei um compromisso de estar aqui hoje com o Glauber. Eu fiz todo o esforço para estar hoje aqui. Ele me deu uma opção de 3 dias e eu disse, vou escolher esse dia, porque eu já sabia que sábado, eu gosto muito de ministrar na sexta ou no sábado, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, por causa que já é sábado no outro dia, porque no outro dia já é domingo. Então, a gente não tem aquele compromisso de ir trabalhar, como eu, que tenho que me acordar cedo todo dia para ir trabalhar. Então, mesmo eu tendo que ir amanhã acordar cedo, mas eu prefiro estar aqui hoje com os irmãos do que eu estar na sexta ou no sábado, porque eu sei que o sábado, para mim, vai ser um dia bastante puxado, sábado que vem agora. Né? Mas eu marquei esse compromisso e eu disse, eu vou estar lá. E nesse dia, o Senhor disse para Elias, eu quero me encontrar contigo no monte. E quando ele foi para o monte, aí aconteceu alguns fatos extraordinários naquele monte. Irmãos, eu entendo nessa palavra que o Senhor falou desde o início. Só que enquanto o Senhor falava, outras coisas aconteciam. Por exemplo, o primeiro fato que ocorreu, o Senhor estava falando e veio um forte vento. E a Bíblia diz que ele despedaçava até as pedras. Você já parou para pensar em vento despedaçar pedra? Que vento é esse? Que vento poderoso é esse? Mas preste atenção no que eu comecei a falar com os irmãos. É só para a gente ir entendendo um pouquinho para depois eu chegar no ponto da mensagem, tá bom? Daquele recadinho que com certeza eu sei que vai falar o seu coração. Mas preste atenção. Elias fugiu de Jezabel porque estava com medo. Daqui a pouco ele chega para conversar com Deus em um encontro marcado com Deus. E o que é que ele escuta? Muito barulho. Muito barulho de destruição. E se eu já estou com medo e começo a ouvir isso, isso pode me tirar do principal foco, que é o quê? Ouvir Deus falar. Irmãos, nunca permita que nada tire o seu foco de ouvir Deus falar. Porque o falar de Deus para nós é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Nunca perca a oportunidade de ouvir Deus falar com você. Essa é uma grande verdade para as nossas vidas. E perceba, irmãos, que quando a gente fala de vento, o vento vem de onde? A própria Bíblia diz uma palavra assim, que o vento do Espírito, né? Quando o vento sopra, a gente não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Você sabe? Não. Então, esse tipo desse momento aqui,
Essa fase que Elias estava vivendo aqui era uma fase conturbada. Era uma fase em que ele não sabia nem quais eram as coisas que estavam vindo, nem quais eram as coisas que estavam indo. Ele estava perdido, perplexo naquilo tudo que estava acontecendo. Se você for ler capítulo 18 de 1 Reis, você vai ver que Elias tinha acabado de enfrentar 850 homens do lado de Jezabel, porque foram 450 profetas de Baal e 400 profetas dos postes ídolos. É o que a Bíblia diz. Então foram 850. A gente fala mais os 450 profetas de Baal, mas tinha mais 400. Um homem que avançou, que venceu tudo isso, orando simplesmente a Deus. Quando eu digo simplesmente, não é porque é algo simples, irmãos. Porque o orar, o falar com Deus, move Deus através do quê? Da nossa fé. E ele orar e desceu fogo do céu. E ele se tornou, com certeza, aos olhos de todos aqueles que estavam aqui, aquele homem é poderoso. Vocês acham que não? Todo mundo olhava para ele e dizia, ele é poderoso. Mas em meio a tudo isso, irmãos, veio algo que o fez tremer na base. E olha que era simplesmente uma mulher. Quando eu digo simplesmente uma mulher, é porque se olhar para um homem e para uma mulher, você acha que tem mais força? É um homem ou uma mulher? A gente sempre entende que o homem tem mais força do que uma mulher. Que o homem tem mais condições de vencer uma mulher, até se ele estiver armado. Vamos pensar numa espada. A habilidade do homem com um instrumento desse é muito diferente. Mas mesmo assim, ele temeu. Então ele estava perdido, sem saber para onde ir e nem para onde ir. Aonde eu vou parar? Onde eu vou ficar? E esse momento que eu entendo era um momento também de ele entender onde ele estava. Aí depois disso veio o quê? Veio um terremoto. E quando um terremoto vem, irmãos, ele vem para nos trazer desequilíbrio. Ninguém consegue, não sei se vocês já pararam para assistir um filme e notar isso. Quando um terremoto vem, as pessoas começam a balançar, a desequilibrar. Então o terremoto ele vem para nos trazer desequilíbrio, para nos abalar e trazer desespero. Porque nós não conseguimos, nesse momento agora, enxergar aonde é que nós vamos nos pôr de pé e conseguir andar de forma retilínea, vamos pensar assim. Porque eu estou bem equilibrado. Você não consegue fazer isso quando há terremoto. E a Bíblia vai dizendo, veio um vento que despedaçava a penha, a pedra, mas ali não estava Deus. Veio um terremoto que abalou, mas ali não estava Deus. Veio fogo, e quando fala no fogo, aí eu quero também trazer uma outra visão, uma outra interpretação para os irmãos. Fogo tem muito a ver com... Já ouviram falar do fogo da paixão? Fogo tem a ver com paixão, com amor, né? Com o tipo de amor que não é o amor de Deus, o amor ágape, esse tipo de fogo que está citado aqui. E pense que quando você olha para o mundo, as paixões do mundo, que paixões que são do mundo? Idolatria é uma paixão do mundo. Irmãos, e o que é idolatria? Quando a gente fala de idolatria, sabe o que é a primeira coisa que vem na mente da gente? A gente adorar uma imagem de escultura. É ou não é? É a gente se prostrar diante de uma imagem de escultura. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Idolatria é tudo aquilo que você colocar em primeiro lugar em vez de Deus. Qualquer coisa que você colocar em primeiro lugar em vez de Deus é idolatria. Porque Deus ele tem que ser o primeiro em tudo na minha vida. Também eu posso lhe dizer, o mundo está cheio de maldade. E qual maldade maior do que o que Jezabel fazia?
E Elias estava, acredito eu, que ele começando a ver muitas coisas do que ele tinha vivido para ser tratado. E aí, irmãos, de repente, vem uma leve brisa. Eu estou aqui com os meus pés, porque hoje, aqui na minha bendita casa, não sei se por causa da chuva, tá muita muriçoca, né? E eu não vou ministrar toda hora batendo as mãos nas pernas. E eu botei um ventilador aqui nas minhas pernas. Aqui embaixo tem um ventilador. E eu não botei ele muito forte porque o barulho fica aqui no microfone e pode interromper os irmãos. Mas o barulho que esse ventilador está fazendo aqui é de uma brisa. Uma brisa que consegue tirar os mosquitos, me deixa confortável aqui diante dos irmãos para falar. Está me deixando um ambiente agradável para mim. E quando essa brisa chega, irmãos, aí Elias diz, é Deus agora. Aí ele vê Deus na calmaria. Ele vê Deus na paz. Ele vê Deus, irmãos, onde nós não estamos vendo. E aqui, irmãos, eu quero agora trazer a nossa mensagem depois de expor tudo isso. Eu queria fazer duas perguntas aí para você refletir. Primeira, você deixa Deus falar? Presta atenção. Você deixa Deus falar? Segunda pergunta, você escuta Deus? Vivemos um tempo, irmãos, em que muitas pessoas da igreja estão indo buscar Deus no barulho. Tem que ir para a igreja onde tem barulho. Tem que ir para a igreja onde tem movimento. Tem que ir para um local onde você escuta aquele pastor pregando com eloquência. Eu vou citar dois nomes e entendam. Os dois nomes que eu vou citar. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu até gosto. Mas a maneira de ministrar a palavra é diferente. Vocês já ouviram o pastor Silas Malafaia ministrando? A eloquência do pastor Silas Malafaia. Não estou dizendo que a palavra dele é ruim, nem nada disso, não. Me entendam, por favor. Porque eu gosto demais do pastor Silas Malafaia. A maneira dele falar, dele expressar, dele pular, dele gritar, é uma forma que ele fala. Mas vocês conhecem Hernandes Dias Lopes? Outro pastor? Já viram a diferença que é entre os dois? E tem gente que diz que gosta do pastor Silas e não gosta do pastor Hernandes. Mas é a mesma palavra, irmãos. Eles pregam a palavra de Deus. Nós não podemos achar que Deus está falando só pelo barulho que o vento faz, só pelo barulho que o terremoto faz, só pelaquela mensagem que é de fogo. Estão me entendendo agora? Deus fala na principal coisa, irmãos. Deus fala na calmaria. Deus fala no silêncio. Como que Deus fala no silêncio, irmão? Quando Deus estiver sem falar nada, mesmo assim, ainda é Ele te dando um recado. Porque às vezes você vai orar, vai querer uma resposta de Deus e Ele vai ficar em silêncio. E eu acredito que todos nós já passamos por essa fase. A fase do silêncio. Então, meus irmãos, não precisa a gente correr atrás de nada. Não precisa correr atrás de bênçãos. Já ouviram isso? As bênçãos é quem vão vir atrás da gente. João, o Evangelho, o capítulo 5 vai falar de uns
de um homem que ele fica sentado no tanque de Betesda. E ele faz um questionamento, melhor, ele recebe um questionamento que pergunta para ele: você quer ser curado? E ele diz assim: Senhor, eu não tenho como ser curado, porque na hora que o anjo desce, o anjo descia para quê no tanque de Betesda? Que fazia o movimento das águas, eu não tenho ninguém que me ajude a chegar até lá. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Não é no movimento, porque Jesus estava do lado dele perguntando: o que é que você precisa? E ele estava querendo ir para onde? Ir para o movimento. Não é pelo grito, irmãos. Não é pela euforia. Não é pela eloquência que Deus vai operar. Deus vai operar na nossa vida do jeito que você é. Pessoas são mais assim, calmas, como é o irmão Damião, como é a irmã Célia. Outros são mais agitadinhos, assim como sou eu. Porque às vezes quando eu estou ministrando, eu me empolgo, eu já falo mais alto. Mas é o meu jeito. Tem pessoas que conseguem ir numa linha o tempo inteiro. Eu não consigo muitas vezes. O que eu quero dizer para os irmãos é: só deixe Deus falar da maneira que Ele quer, irmãos. Até no silêncio Deus vai falar com você. O nosso querido Elias, ele estava passando por essa fase, onde no barulho ele não viu Deus em nenhum momento. Mas ele viu Deus numa leve brisa. Deus falar. Você vai ouvir Deus falar com você em momentos que você não imagina. E ele vai falar com você. O que eu quero que nós entendamos é que escutar Deus não é nada fácil. Mas a maneira de Deus falar comigo e você também não é igual. Porque ele vai dar um recado para você ainda hoje. Deus fala em sonhos, irmãos. Acredito que todos estão concordando comigo. Deus fala em sonho. Deus fala através do irmão. Fala. Deus fala através da sua palavra. Fala. Mas Deus também fala, irmãos. Deus também fala quando simplesmente você não ouve nada. Mas no dia que você começar a entender que tudo se move por causa de Deus, aí você vai ver. Aí você vai entender. Quando você ouvir um trovão, você vai entender, Deus fala. Quando você vê um relâmpago, você vai entender, Deus fala. Quando você vê a chuva cair, Deus fala. Quando você ouvir o canto dos pássaros, você vai dizer, Deus fala. Quando você escutar o vento, você vai dizer, Deus fala. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. É por isso que eu perguntei, você escuta a voz de Deus? Irmãos, nós temos algo dentro de nós chamado Espírito Santo. Amém? E eu tenho certeza, já disse isso inúmeras vezes, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, alguém disse assim, tem uma coisa falando comigo. Você sentiu algo e disse, tem uma coisa falando comigo. Tem uma coisa que está dizendo que não é para eu viajar. Tem uma coisa dizendo que não é para eu hoje sair de casa. Tem uma coisa dizendo que eu preciso ir na igreja. Tem uma coisa dizendo que eu preciso visitar uma irmã. Tem uma coisa dizendo que eu tenho que ir ali ler a Bíblia. Tem uma coisa dizendo que é para eu orar pelo irmão Flávio. Tem uma coisa não, irmão. Tem um Deus que fala contigo e está te dando um recado e você muitas vezes não está interpretando. Sabe por quê? Porque os barulhos à nossa volta não nos deixam a gente enxergar. A nossa vida, a nossa correria não deixa a gente enxergar que Deus está falando. Elias passou por isso. E eu quero te dizer, nessa noite, já estamos aqui bem pertinho, faltando 9 minutos para as 23 horas, e eu vou já terminar, para a gente orar mais, também discutir um pouquinho da palavra, que eu quero dar a oportunidade para os irmãos falar, comentar.
Mas tudo que eu quero, irmãos, é que hoje você saia daqui com vontade e o desejo de ouvir Deus falar. Não sei em que situação, irmão, mas ouça Deus falar. E a propósito, quando você começar a ouvir Deus falar, você vai conhecer a sua voz. O profeta Samuel, quando Deus começou a falar com ele, e Deus o chamava, Samuel, Samuel. E ele ia ver se era quem que estava chamando ele, o sacerdote Eli. E na verdade, depois de 3 vezes, ele disse, Samuel, eu não estou te chamando. Faça o seguinte, da próxima vez, quando lhe chamar, só diga assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu quero te dizer uma coisa, quando você hoje orar ao Senhor para você ir dormir, diga, Senhor, estou colocando a minha cabeça no travesseiro, mas eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, porque o teu servo ouve. E Deus vai falar contigo. Quando eu meditava nisso aqui, irmãos, Deus já me dizia que vai falar com alguém que está querendo que Deus fale com você. Deus vai falar com você. Agora, é importante você aprender que é Deus que está falando com você. O que Jesus disse? Eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, irmãos, conheça a voz de Deus. E quando ele falar de hoje em diante, você vai saber que é Deus. Nunca mais você vai chamar Deus de uma coisa. Você vai saber, Deus falou. E eu quero lhe dizer uma outra coisa. E faça aquilo que a voz lhe disse para fazer. Você não vai se arrepender. Amém? Então que Deus abençoe você, meu irmão. Que essa palavra verdadeiramente ache guarida no seu coração. Faça morada aí na sua vida. Que você entenda, sem Deus nós não somos nada. Que se essa palavra, se através de um irmão, se através de tudo que está à nossa volta, você não ouvir Deus, você nunca vai estar, convicto do que Deus pode fazer na sua vida. E Deus pode fazer absolutamente tudo na sua vida. Que Deus os abençoe, meus queridos. E mais uma vez eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.